E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cedrocast, Sua Saúde, Nossa Conversa. Eu sou Ingrid Gomes e sou a sua apresentadora. E aí, pessoal, sou o Rossi Eric e estou aqui mais uma vez para fazer aquelas provocações saudáveis, científicas e, por que não, filosóficas. Produção, solta a vinheta! E hoje a gente tem um tema super interessante, né, Rossi? Que às vezes passa despercebido no nosso dia a dia. Interessantíssimo. Que faz casadinha com o que a gente já vem falando há algum tempo aqui sobre a saúde. E hoje, gente, o tema é sobre o sono e a sua relação com a saúde. E para tratar disso, nós temos hoje um convidado super especial, que é o Dr. Sérgio Moura, neurologista especializado em sono. Seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, a gente precisa assim, entender o que é o sono. O que é isso? Como que a gente traduz isso? Se isso tem fases? Por que isso tem que ser tão importante para a gente? Mas vamos definir primeiro o que é o sono. Perfeito. Você já começou filosófico, né? O sono é um estado fisiológico, né? É um comportamento e presente amplamente nas espécies, né? Então a gente tem desde animais muito rudimentares até animais complexos que dormem. Uhum. E esse comportamento ele é muito peculiar, né? Porque ele é caracterizado por quietude motora, a gente fica paradinho durante o sono, todas as espécies têm isso, né? Esse comportamento ele se repete a cada 24 horas, né? E acontece preferencialmente no horário noturno na nossa espécie, mas tem animais que dormem durante o dia, né? E durante muitos anos se achava que o sono era simplesmente um apagar das luzes do cérebro, era como se o cérebro deixasse de funcionar durante um período e ele voltasse a funcionar de dia. Um passe de mágica, assim. Num passe de mágica, isso. Inclusive, até na mitologia grega se comparava o sono a uma espécie, um estado de quase morte, né? Mas a gente sabe, baseado em tudo que se tem de estudos atualmente, o quanto de processos fisiológicos e de maquinaria acontece dentro do nosso cérebro durante o sono. O cérebro ele não para de funcionar durante o sono, muito pelo contrário, ele passa a funcionar de forma mais ativa, mas de outra forma, né? De outra forma, por exemplo, modulando funções, né? A gente precisa do sono para modular o sistema imunológico, para o repouso fisiológico, para a redução do gasto energético, entre inúmeras outras funções. Aí a gente pode explorar um pouco mais essa questão. Claro. E a gente falou, você tocou num ponto interessantíssimo, né? O sono ele serve para regular várias funções do nosso corpo, mas a gente sabe que tem algumas fases do sono, né? E antes da gente entrar nesse aspecto de falar do como o sono é importante para essas funções orgânicas, vamos falar um pouquinho dessas fases, né? Por que tem pessoas que às vezes têm uma dificuldade de entrar no sono, né? Ou como a gente fala popularmente, pegar no sono. Ou então às vezes tem aquela pessoa que diz, não, eu tenho um sono muito leve, eu acordo com qualquer coisa. Ou que dorme demais, dorme de menos. Que dorme de menos. Aí depois tem aquela pessoa que chega e diz assim, eu durmo 10 horas por dia. A qualidade dessas 10 horas dormidas. Será que dormir mais do que 10 horas? Ainda acordo cansado. E acorda cansado. Mas vamos falar assim, quais são essas fases? Do momento que você adormece até o momento que você desperta. Perfeito. Então,
em primeiro lugar, desmistificando a ideia que a maior parte da população leiga tem de que a gente adormece em um estágio superficial e ao longo da noite vai aprofundando até que desperta de manhã, né? Isso não acontece assim. A gente tem basicamente 4 fases do sono, que é o estágio 1, 2, 3 e o sono REM. O sono REM é um sono um pouquinho diferente, né? É a fase do sono onde a gente sonha e é um estágio do sono cheio de muitas peculiaridades. Mas essas fases, elas se alternam em ciclos ao longo da noite. Então, a gente tem estágio 3 e sono REM 3 a 4 vezes toda noite, tá? Então, é basicamente isso. Então, o estágio 1 é o estágio mais superficial, o estágio 2 compreende aproximadamente metade da noite de sono, o estágio 3 é aquele sono profundo, onde a gente se sente mais relaxado. E o sono REM é um estágio diferente, onde o cérebro volta a ter muita atividade e a gente começa a sonhar. A gente fica paralisado, porém com muita atividade mental durante o sono REM. E se eu for despertado durante o sono REM, eu vou lembrar daquele sonho que aconteceu, né? Toda vez que a gente entra em sono REM, a gente sonha. Apesar de, muitas das vezes, você não lembrar que sonhou ou até mesmo achar que sonhou só uma vez na noite, né? Sonhou só uma vez na noite porque você só despertou no sono REM uma vez na noite. Mas se a gente monitorizar o sono e tentar despertar a pessoa naquele momento, a pessoa vai estar sonhando, né? É quando a mulher acorda zangada com o marido, dizendo que sonhou com ele fazendo alguma coisa, acordou bem ali no meio do sono. Existem muitos comportamentos durante a noite que são muito curiosos, né? Tem os sonilóquios, as pessoas que falam dormindo, né? E às vezes, eventualmente, tem gente que fala o que não deve nessas horas. Existem doenças, né? Que geram alterações do comportamento, são as parassonias. E uma das parassonias mais comuns é o sonambulismo, que a pessoa tem um despertar parcial, né, e anda pela casa, conversa, né, pode executar atos motores complexos. Tem gente que abre a geladeira, come, tem gente que tenta tomar banho, aí acorda na hora que se molha, né? Então o sonambulismo é muito curioso. Então, já pegando um gancho aí dessas alterações do sono, o senhor, como um especialista na área, vamos falar das principais doenças hoje do sono. Assim, qual é a sua maior demanda hoje no consultório e que a gente consiga tentar explicar para a população que doenças são essas, né? E separar. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, a doença do sono é só eu não dormir bem, ou então eu sou ansioso, acaba sendo... A ansiedade às vezes é uma consequência do sono, mal dormido, mas quais são as doenças mesmo do sono? Certo. Então, atualmente a classificação internacional de doenças do sono compreende aproximadamente 80 doenças, então são muito variadas. Mas sem sombra de dúvidas, a doença mais prevalente, né, mais comum, é a apneia obstrutiva do sono e a insônia. A insônia a gente pode dividir a insônia entre insônia sintoma, que é aquela insônia que ocorre ocasionalmente. Então, a pessoa tem uma preocupação ou teve algum problema de saúde e naquela noite a pessoa não consegue dormir, né? Então, isso é um sintoma de alguma coisa que aconteceu, né? Exatamente. Ou você teve um quadro doloroso, fraturou um membro, precisou engessar ou está internado com alguma doença, vai dormir mal naquele dia, não consegue dormir, né? E a insônia doença é aquela que persiste por muito tempo, né? É a insônia que dura mais de 3 meses. E a insônia doença acomete aproximadamente 15% da população brasileira, né? É um número expressivo. Né? Muito expressivo. A insônia, enquanto sintoma, aproximadamente 50%. E tem um estudo interessante da época da pandemia que mostrou que a insônia foi muito mais comum nessa época, né? Cometendo aí quase 70% da população com um relato de dificuldade para dormir, né? Então, realmente tem essa diferença. E o que levou a outra epidemia, né?
que depois a gente vai abrir um parêntese para falar dela depois, que é que quase todo mundo hoje tem um remedinho para dormir na gaveta como se fosse um paracetamol. Eu tava pensando nisso. Tava esperando o doutor aqui a pra gente dar uma tá brecha. conectado. É o pessoal que tá tomando Zolpidem, é isso? Justamente. Esse Zolpidem mesmo. é uma epidemia mesmo, né? Mas a gente Então, pode falar um pouco sobre Olha isso. o alerta, pessoal. O Zolpidem hoje é considerado, a gente pode pensar no uso dessa medicação como, de fato, uma epidemia, porque o número de pessoas que usam essa medicação simplesmente por ter um sintoma, né? A insônia como um sintoma, tipo, eu não vou dormir hoje, eu vou tomar um Zolpidem para dormir legal. Como você falou da diferença, né? Perfeito, Da doença e dos sintomas do dia a dia ali que ocasionam a insônia. Claro. Pois eu acho que a gente pode falar especificamente do Zolpidem em um momento, porque é interessante, é um alerta importante para a população e é curioso também como que isso funciona. E a outra doença mais prevalente foi a apneia, né? A apneia do sono. Bem, a apneia do sono é uma doença de importância epidemiológica enorme, né? O maior estudo epidemiológico que temos no Brasil identificou 33% da população estudada na cidade de São Paulo com apneia do sono. Então, é uma doença que, entre nós três, né, 1/3 da população, um de nós tem apneia. Né? É mais ou menos esse cálculo. Me tira uma dúvida, a apneia é quando usa aquele aparelhozinho para poder respirar enquanto tá dormindo? O aparelho de CPAP... É isso? Existe um aparelho que é uma máscara ligada a um gerador de ar, gerador de fluxo, que é um dos tratamentos utilizados para tratar a apneia. Sim, e o que é a apneia? Né? Quando o indivíduo para de respirar, tem pausas na respiração durante a noite. Então, principais sintomas, o paciente ronca, todo paciente com apneia ronca, acorda cansado, indisposto, como se não tivesse dormido o suficiente, tem sonolência durante o dia e muito eventualmente ele pode sentir essa sensação de obstrução, de engasgo durante a noite, ou o que é mais comum é o parceiro ou a parceira alertar, falar, engasga, eu acho que ele vai morrer, eu tenho que ficar vigiando ele à noite porque para de respirar. Então, assim, toda pessoa que ronca, ela tem apneia? Ou não? Não. Então, isso é interessante pra gente... É interessante. Também. Então, o ronco é um sinal de alerta de que tem obstrução da via aérea, né, da passagem do ar. Se essa obstrução for pequena, o paciente vai só roncar. Se essa obstrução for maior... desvio de septo, né? E pode ser um desvio de septo. O desvio de septo acaba não levando ronco, porque a obstrução que causa ronco é mais posterior, ao nível da faringe, da laringe, da base da língua. Né? E é claro que o desvio de septo, quando é obstrutivo, ele pode piorar a respiração, a pessoa ter que se esforçar mais para respirar, e isso atrapalhar a qualidade do sono também. Mas o ronco é um barulho que vem de uma região mais posterior da nossa anatomia. E quando essa obstrução é um pouquinho maior, além de roncar, a pessoa tem essas pausas na respiração, que são os episódios de apneia. Então, todo paciente que tem apneia ronca, mas nem todo paciente que ronca tem apneia. Mas o ronco é um sinal de alerta importantíssimo para se investigar a apneia. A gente tem uma causa para a apneia do sono? Então, a apneia é multifatorial. O principal fator é obesidade, né? Então, a gente engorda para fora, engorda para dentro também, a gordura visceral, e isso acaba gerando obstrução da via aérea. A gente tem outros fatores como a anatomia do rosto, anatomia dos ossos da face, tamanho da cavidade oral, posição da língua, mas o protótipo mais evidente é aquele paciente que tem o queixo pequenininho, que tem o queixo posicionado para trás, que a gente chama de retrognatia. Então, esse paciente tem o queixinho pequeno, a cavidade oral é pequena, na hora que deita e dorme, fica tudo apertadinho ali e o ar passa com dificuldade, né? A gente tem visto muito aí, até nas redes sociais, as cirurgias ortognáticas, né? Tem aparecido muito mesmo. Muda realmente a feição da pessoa. Essas cirurgias, eventualmente, podem servir para correção de uma apneia também. Então, a gente tem fatores anatômicos e a flacidez da musculatura, que é um fator que surge mais com o tempo, com a idade, e nas mulheres é muito marcante após menopausa.
Então, a apneia do sono, ela é mais comum em homens, mas após menopausa, as mulheres começam a ter com uma frequência elevadíssima, né? E aí piora a qualidade do sono, a qualidade de vida, os sintomas da menopausa, tudo, né? Uma dúvida, doutor. Eu estava estudando um pouco sobre o sono, né? E eu vi... Olha que dedicado, foi estudar sobre o sono. Sim, obrigada, Rosa. E eu vi algumas coisas, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. É verdade que as mulheres... Consulta dela, momento tá? consulta. Não é nem momento consulta. Ainda não? Ainda não. Não perde o crédito. Não, ainda não. As mulheres, é verdade que as mulheres, elas precisam dormir mais do que os homens? Não. A gente precisa de o tempo de sono, ele varia entre as idades, mas não entre os gêneros, tá? Exceto a gestante. A gestante realmente precisa dormir mais tempo, tá? Mas de uma maneira geral, não. Olá, mamães. Vocês vão precisar dormir mais, hein? E tem diferença, sim. Por exemplo, eu e meu esposo. Eu posso dormir 8, 9 horas seguidas. Às vezes eu acordo cansada. Ele dorme 4 horas e ele já levanta, tá pronto pra viajar. A gente não mora aqui em São Luís, né? Então a gente viaja. Ele pega o carro e vem dirigindo. Tem realmente aquele negócio, todo mundo tem que dormir 8 horas por noite, 7 horas por noite. Cada pessoa, cada organismo, ele tem mesmo o seu horário de descanso, seu tempo de descanso. Anota essa aí, hein, pessoal? Importante. Pois é. A média de necessidade de sono varia conforme as idades e interindividualmente, né? Então, a criança e o bebê dormem muito, né? O recém-nascido dorme 20 horas, 18 horas. Uma criança em idade escolar dorme 12 horas. E o adolescente ali cerca de 9 horas, 10 horas, alguns até um pouco mais. Na verdade, eles não dormem isso, eles precisam dormir, porque de fato, né, isso é um outro problema, né? Os adolescentes às vezes esticam as tarefas noturnas, às vezes rede social, exposição a telas, isso é uma epidemia também, né? E acabam dormindo pouco em uma fase que eles precisam dormir muito mais, né? Mas eu estou fugindo um pouco da tua pergunta inicial. Na idade adulta, essa média é de 8 horas por noite, tá? Mas varia entre 6 a 10 horas essa necessidade. As pessoas que dormem bem com 6 horas, que se sentem bem com 6 horas, portanto essa necessidade da pessoa, são chamados de dormidores curtos. São felizardos, né? Dormem um pouquinho e tem mais tempo para produzir. Isso é biológico, isso é definido geneticamente, né? E o contrário acontece também, que são os dormidores longos, que precisam de 9, 10 horas para se sentirem bem. Essas pessoas têm maior dificuldade para se adaptar à rotina habitual, né? Então, o cara que precisa de 10 horas, ele dorme à meia-noite e precisa acordar às 6, 7 horas para ir para o trabalho, ele está o tempo todo cansado, devendo sono para o organismo. E não tem como recuperar, né? Você não recupera sono. Não tem como recuperar, né? Então, essa pessoa, às vezes, ele acaba recuperando com cochilos involuntários ou então fazendo pausas programadas, né? Como cochilo após o almoço. Mas, de alguma forma, ele tenta compensar. Às vezes é no final de semana, então a pessoa acorda às 7 horas durante a semana, no final de semana ele está carregado ali de um déficit de sono e dorme até 10 horas, 11 horas da manhã, né? Então isso varia. A média é de 8 horas. Agora, o que é importante a gente entender é que se a minha necessidade de sono é 9 horas, eu não posso dormir 6 horas, tá? E o contrário também acontece. Tem muita gente que se sente bem com 6 horas, 6 horas e meia de sono, mas acha que tem alguma coisa errada, né? E fala assim, não, eu queria dormir mais. E aí a gente tem que orientar, não, esse é o teu tempo de dormir, né? Você tem que respeitar esse teu ritmo, tá? Então, é mais ou menos isso. Na terceira idade, isso diminui um pouquinho o tempo de sono. O idoso dorme, em média, 7 horas. E esse sono é mais picadinho, mais fragmentado, tem mais cochilos durante o dia. Eu, por exemplo, eu durmo em média 6 horas. Fico bem com isso. Só. E, curiosamente, se eu passar disso, eu fico cansado. Olha. Eu tenho a sensação de que estou com o corpo dolorido. O sol começa, a luz do sol começa a entrar um pouquinho no quarto ali, eu já começo a me mexer e fico... Aí, se eu tentar postergar o sono
por alguma razão, preguiça mesmo, ou querer ficar um pouco mais na cama, eu até volto a cochilar, mas quando eu desperto mesmo, fica com uma sensação de cansado. Sim. Então pode acontecer isso também, se você estica o sono tendo um horário biológico de sono adequado. Pode sim, dormir mais do que o necessário, do que você precisa. E é interessante esse tópico porque a gente vê também, assim como a gente vê atualmente um movimento de valorização do sono, as pessoas buscando informação sobre dormir bem, entendendo a importância do sono para a saúde, a gente também vê o contrário, que é um público que acha que pode ser mais produtivo dormindo menos. É aquela história de que Deus ajuda quem cedo madruga. Trabalhe enquanto eles dormem. Trabalhe enquanto eles dormem, né? Então, se eu preciso de 8 horas para dormir, se o meu horário de dormir e acordar me obriga a acordar às 7 horas da manhã, acordar às 4 horas para fazer atividade física não é legal, né? Não é fisiológico. Essa pessoa, mesmo que ela consiga engrenar em uma rotina, em um hábito de se privar de sono, com o tempo ela começa a ter consequências. E o desempenho também não é bom. O desempenho físico, ele fica comprometido. Então são atletas que não ganham massa ou que não rendem proporcionalmente ao que eles se dedicam. Então é necessário dormir até para ter esse desempenho físico e até para ganhar massa muscular também. E aí a gente vai começar a entrar em tópicos interessantes, né? Falando sobre o sono. A gente falou já das doenças, do sono, de algumas delas. E a gente vai falar um pouquinho sobre tanto da importância do sono para esses fins, né? Então, às vezes as pessoas acham que não dormir para produzir mais é benéfico, mas a gente sabe dos impactos dessa privação de sono no aprendizado, na regulação metabólica, na disposição para atividade física, etc. E acaba que muita gente busca os paliativos para isso, né? Então, consegui me manter só 4 horas dormindo, mas quando acordei preciso de um energético, preciso de um excesso de cafeína durante o dia para me manter acordado. E depois vem os efeitos rebotes disso, né? Então, como que o senhor avalia isso? Vamos separar por bloquinhos, né? A importância do sono para a regulação desses sistemas endócrino, metabólico, né, de maneira geral, para a imunidade, para a recuperação muscular, porque às vezes a pessoa malha demais, tem uma rotina de atividade física muito intensa, mas não tem um sono suficiente para a recuperação. Então vamos fazer os bloquinhos, né? A importância do sono, da qualidade do sono para isso, e depois os impactos da privação desse sono também nessas condições. Perfeito, Eric. A maior parte das coisas que a gente sabe sobre a importância do sono, ela vem justamente desses estudos de privação de sono. Isso lá do passado, de privação de sono com animais. Então você colocava o bichinho para não dormir, né? Quando ele dormia, você ia lá e acordava, e ele estudava o que acontecia, né? E a gente sabe que o sono é fundamental para regulação hormonal, né? A gente libera alguns hormônios durante a madrugada. Por exemplo, o hormônio do crescimento, que é o GH, que é importante para desenvolver trofismo, para crescimento ósseo, né, para o crescimento celular somático de uma maneira geral. A gente tem o pico de liberação das gonadotrofinas, né, que são os hormônios sexuais, ocorre durante a madrugada. O pico de prolactina, que é o hormônio da lactação. O que mais? A redução, né? O vale do cortisol, a menor taxa de cortisol acontece durante a madrugada também, e o pico de cortisol que acontece durante a manhã, que é necessário, ele também fica comprometido quando você é privado de sono. Testosterona também diminui? A testosterona também, né? Então, privação de sono leva a redução de testosterona, aumento de cortisol, né, como se o organismo tivesse estressado. Essas alterações pacote, são... né, de alterações. Esse pacote ele é muito bem estudado e ele acaba tendo consequências que afunilam para consequências muito parecidas. Uma outra situação é a resistência à insulina. Então a célula fica, quando você tem privação de sono, a célula ela fica mais resistente à ação da insulina,
e os níveis de glicemia eles tendem a subir um pouco. No indivíduo que é saudável, isso vira resistência à insulina ou um estado pré-diabético. No indivíduo que é diabético, isso vira uma descompensação da doença. Então, é comum, às vezes, a gente ter até pacientes diabéticos que não conseguem controlar a sua doença porque ou dormem mal ou porque tem alguma doença do sono. Por exemplo, a apneia do sono, né? Então, a apneia do sono é uma causa bem conhecida de descompensação de diabetes e de hipertensão também. Você tem aumento dos níveis de catecolaminas, que são a adrenalina, né? Os hormônios do estresse, as substâncias relacionadas com o estresse, de uma forma tão acentuada que quando você coloca um exame de mapa, aquele examezinho do braço para medir a pressão da pessoa ao longo do dia todo, nas 24 horas, o pico de pressão acontece na madrugada. Então, enquanto a pessoa está dormindo, quem tem doenças do sono, a pressão fica mais alta do que durante o dia. Então, deveria acontecer o contrário, né? O normal é acontecer o contrário. A gente tem uma redução de frequência cardíaca, redução de pressão arterial, dos hormônios do estresse durante o sono. O sono é um momento de descanso, né? Tanto mental quanto de descanso físico. E nas doenças do sono e na privação do sono, isso fica tudo embaralhado, fica tudo comprometido, né? Nossa. E olha, assim, é um negócio tão interessante que às vezes a gente começa olhando as coisas pela a ponta do iceberg, né? E todo esse pacote de alterações que a gente falou, que se traduzem em várias coisas, diabetes, resistência à insulina, síndrome metabólica, etc., às vezes pode estar numa condição que é uma doença do sono. E você tenta tratar todas as outras, toda a ponta do iceberg, testosterona baixa, às vezes a mulher que está com os níveis de estrogênio ou FSH, LH mais baixo, porque também está diminuído e não consegue engravidar. Você tenta tratar isso do ponto de vista sintomático, mas não tratou a causa do problema. Exatamente. Que às vezes pode ser uma apneia do sono. E isso é muito marcante em algumas doenças. Por exemplo, hipertensão refratária, que é aquela hipertensão que não melhora com medicamentos habituais. E aí a pessoa precisa usar vários medicamentos para conseguir controlar a pressão. 80% dos pacientes têm apneia do sono. Esse paciente ele só vai melhorar do controle da pressão depois que ele tratar a apneia do sono. Arritmias, como fibrilação atrial e outros tipos de arritmias, onde o coração acelera, né, onde o ritmo fica anormal, algumas têm taxa maior do que 50% de prevalência de apneia do sono. Esses pacientes precisam tratar a apneia ou precisam dormir melhor, porque senão a arritmia não volta para o normal, mesmo com o uso de remédio adequado, às vezes mesmo com procedimento cirúrgico, procedimento de ablação, que passa um catéter para tentar tratar uma coisa complicada, né? Na verdade vai resolver com a melhora da qualidade do sono. E por incrível que pareça, a gente tem visto uma conscientização crescente dos profissionais com relação a essa importância. Então, investigar doenças do sono já vem fazendo parte da rotina dos cardiologistas, dos endocrinologistas. Então, realmente é importante por conta dessa relação com as doenças. Então, de uma maneira geral, dormir menos do que o necessário ou ter alguma doença do sono aumenta a doença cardiovascular, como infarto e AVC, arritmia cardíaca, aumenta níveis de pressão, causa resistência à insulina, predispondo para diabetes, e um dado recente é de que aumenta risco de demência. Quando a gente compara, né, a gente compara grupos com apneia e sem apneia e que seguidos por muito tempo para avaliar quem desenvolve mais demência, doença de Alzheimer ou não, o grupo que tem apneia desenvolve o dobro, né, tem um risco o dobro de desenvolver doença de Alzheimer. Então, se tem alguma coisa que a gente pode prevenir para ter uma complicação dessa no futuro, é tratar a apneia e dormir melhor, né? E o próprio envelhecimento precoce, né? Aí as minhas amigas aqui que gostam de ter o colágeno intacto, Sim, né? Ter um sono de qualidade, também sono da beleza. É o sono da beleza. Né? Previne o envelhecimento precoce. Além de tudo que o senhor falou sobre o risco das doenças crônicas. O papo do sono, a gente poderia assim, estender, acho que por mais uns 3 episódios. Mas a gente ainda tem aquelas 2 coisas. Eu tenho uma perguntinha.
Tu ainda tem uma pergunta? Tinha Eu aquele tenho, momento meu consulta momento ainda? consulta. Ah, então tá bom. Posso pro meu momento Vamos lá, consulta? Doutor, eu tive um período que realmente eu tive insônia, né? Eu fui diagnosticada com ansiedade generalizada. Então, eu fiz até a polissonografia, se eu quiser falar um pouquinho mais sobre ela, Claro, que até hoje eu podemos tenho falar. dúvidas, né? E ele disse que realmente minha atividade cerebral era alta por conta da ansiedade, né? Até tomei aquele remedinho que a gente falou no começo do Zolpidem. Um dos meus tópicos é esse. Você foi torturada pela polissonografia, né? Fui, eu não entendo. Eu aquele não entendo negócio. esse exame pra você ver por que você não consegue dormir e tá cheia de cabo. Não, assim. e tem um exame assim que é quase um livro para você falar, né? Eletrocefalograma com monitoramento polissonográfico. Eu não consigo falar isso, não. Eu não consigo. Então, assim, eu fiz a polissonografia, tomei medicação. E também me falaram que, dependendo do horário que eu fizesse atividade física, isso ia interferir no meu sono. Sim. É verdade isso? Verdade. Então, a gente precisa ter um intervalo de pelo menos 2 horas entre o término da atividade física e o horário que você pretende dormir. Porque a gente termina a atividade física cheio de adrenalina, né? Com uma ativação cardiovascular. Então, é necessário o corpo descansar para que surja o relaxamento necessário para adormecer. E isso, apesar de parecer óbvio, as pessoas nem sempre identificam isso, porque tem gente que quer fazer academia 11 horas da noite e quer chegar em casa, apagar a luz e dormir. E às vezes utiliza a medicação. Pois é. Então, já que falou da medicação, vamos puxar vamos lá. a nossa provocação filosófica. Para finalizar, pessoal, o papo está muito bom, mas não deixa de ser importante a gente pontuar essas condições, né, que, querendo ou não, trazem um certo risco para a população e, como a gente já sabe, é uma pandemia. O uso de indutores do sono, né? Quando que é indicado? Para quem é indicado? Eu posso lançar a mão desse recurso simplesmente porque eu não estou conseguindo dormir, porque eu fui malhar às 11 horas da noite, cheguei em casa, preciso dormir, então eu vou lá e recorro ao medicamento. Aquele tripé que a gente falou aqui antes de começar a gravação: alimentação, atividade física e sono com qualidade. Vamos falar dele? Vamos lá. Então, medicação, a gente chama de medicação hipnótica, né? Essas que fazem dormir. Tem tanto os indutores do sono quanto outras medicações que permitem diminuir o despertar na madrugada e tudo, né? Elas são seguras, são bem estudadas, desde que utilizada da maneira correta e com prescrição correta e orientação médica. Além disso, é interessante que seja um acompanhamento especializado, porque nem todo mundo tem esse conhecimento para manejar esses remédios, e é uma das causas do uso indiscriminado do Zolpidem e dos indutores do sono, é justamente a prescrição por profissionais que não abordam o sono, né? Então, o cara atende o paciente que foi consultar por outra razão, né? Foi consultado problema do estômago. Mas tu tá dormindo mal, ó, toma esse remedinho aqui que você vai dormir, né? É raro, mas acontece muito. Acontece muito, infelizmente. Então, isso é uma das coisas que aumentou o uso indiscriminado. E aquele paciente, em determinado momento, ele começa a adquirir receita com alguém, né? Sem passar em consulta e se torna um dependente daquela substância, sem tratar a insônia, sem tratar a causa das insônias, né? Você acabou de relatar aqui um quadro de ansiedade que tinha uma insônia associada. Então, ansiedade é uma das causas de insônia. Então, se eu tenho uma insônia causada por uma outra situação, se eu não trato essa situação, a insônia vai persistir. Aí o que acontece com o indivíduo ansioso tomando Zolpidem? Ele continua ansioso, ele só dorme com o Zolpidem e ele se torna dependente da medicação. Não vou negar que eu fiquei dependente um bom tempo do Zolpidem, mas aí eu tratei a causa da insônia e hoje eu estou excelente. limpa. Tá zen. Tô zen. Pois é, e o que mais que pode estar relacionado com insônia, né? Depressão é uma causa frequente. Quando a gente fala daquela insônia crônica, conversamos lá no começo, né? Que dura mais de 3 meses, metade dos pacientes tem alguma doença, alguma condição psiquiátrica. Na maioria das vezes, transtorno de ansiedade ou depressão. Mas tem outras situações. Mas doença física também pode dar insônia, como é o caso da fibromialgia, que é
uma doença que causa dores e dentro das características o sono se torna mais superficial. E aí, para cada tipo de insônia, existe um remédio e uma estratégia de tratamento. Se a gente pega e coloca tudo isso dentro do mesmo pacote e transforma isso em um indutor do sono, vai dar errado, né? É basicamente isso. Então, o indivíduo que tem insônia persistente, e por que a gente chama essa insônia de crônica com 3 meses? Por que 3 meses? Porque o que os estudos mostram é que a partir de 3 meses de insônia, dificilmente a insônia se reverte sem um tratamento específico. A insônia com menos de 3 meses, sim, ela pode ser transitória, e aí o problema que causou a insônia desaparecendo, o sono volta para o normal. Mas a insônia crônica não. Então é necessário se individualizar esse tratamento, né? Existe a especialidade que chama medicina do sono, e que surge justamente por conta dessa necessidade de tratar esses pacientes da maneira correta. Justamente era essa minha pergunta, eu acho que está meio respondida, assim, mas para ficar mais claro para quem está assistindo a gente, qual é o momento de buscar ajuda profissional, realmente, relacionado ao sono? Para a gente finalizar com chave de ouro. Certo. Então, se você dorme menos do que precisa, né, ou tem dificuldade para pegar no sono, se você dorme no horário fora do horário desejável, porque tem gente que dorme a quantidade certa, mas no horário errado. Só consegue dormir 4, 5 horas da manhã, acorda meio-dia, 3 horas da tarde. Essa pessoa não consegue se adaptar às demandas dela do dia a dia, né? Então, ou também, se mesmo dormindo o tempo adequado, acorda cansado e indisposto. Porque o sono fisiológico, o sono normal, ele tem essa capacidade de ser reparadora. Se seu sono não é reparador, é porque tem alguma coisa errada acontecendo. Então é necessário buscar ajuda, e o ideal é que busque ajuda especializada. Perfeito. Para colocar a cereja do bolo, rapidinho, algumas dicas para você melhorar o seu sono, ou entrar num sono naturalmente, ter uma qualidade de sono. Muito bem, então a gente pode encontrar essas dicas descritas como higiene do sono, né? Então, manter horários regulares para dormir e para acordar. Se a gente varia muito isso pode acabar desregulando o nosso relógio biológico, né? Evitar excesso de cafeína ao longo do dia e evitar tomar bebidas com cafeína depois das 5 horas da tarde. Evitar atividade física próximo da hora de dormir, como a gente já conversou. Evitar atividades diversas na cama, então a cama tem que ser reservada para dormir, então não pode ser assistir TV se for uma coisa que te traz muita atenção, tarefas de trabalho, celular, notebook, game, tudo isso te faz se manter mais desperto na cama, e a gente perde também o condicionamento mental da cama como lugar para relaxar. Para descanso. Tá? Então, praticar isso. Outra recomendação interessante é evitar deitar na cama para esperar o sono chegar. Principalmente para quem tem insônia. Quem tem insônia, a pior coisa que tem para quem tem insônia é deitar e dizer assim, não, eu vou ficar aqui quietinho. Eu pensei que eu quero dormir, fazer isso. Né? Pois é, aí dá errado. O que surge? A pessoa fica tensa e ela cria uma expectativa com o desempenho do sono. Eu tenho que dormir. Eu tenho que dormir, amanhã eu vou acordar cansado, esse meu problema não tem jeito. A pessoa fica tenso, aquilo vira um turbilhão de sentimentos e de pensamentos que deixa a pessoa mais acordada, e isso perpetua a insônia. Então, só deitar na cama quando tiver com sono é importante. E também refeição mais leve no período da noite, tá? Sim. À noite tem que ter um lanchinho leve. O pessoal que tem aí refluxo tem que até evitar esse lanche perto da hora de dormir, né? Manter só o jantar e mais leve. E aí, Ingrid? Gostou do papo de hoje? Gostei, eu queria mais. Será que a gente pode marcar de novo? Eu acho que a gente pode ter um segundo episódio sobre sono, porque eu tenho muitas perguntas ainda para fazer, que queria explorar mais, mas a gente tem um tempo. Queria super agradecer a participação do Dr. Sérgio Moura. Foi muito esclarecedor, vários pontos para a gente e acredito que para a plateia, mas para quem precisar buscar orientação médica especializada, né? Sentindo necessidade, onde que
gente nosso pode público encontrar pode o senhor? encontrar o senhor? Sim, eu atendo em consultório próprio, né? A gente faz exames de polissonografia, que são os exames do sono, a gente nem teve a oportunidade de falar mais, né? E Fica atendemos pro pacientes com segundo episódio. sono. Para o segundo episódio, ótimo. Meu consultório no edifício Business Center, sala 913. A gente tem uma rede social também, né? Sono Sérgio Moura. Tem Sono Sérgio Moura, e tem bastante coisa legal lá falando sobre as doenças do sono. Muita curiosidade. Maravilha. Perfeito. Você aí de casa que ficou com algumas dúvidas ainda, quer perguntar alguma coisa pro doutor, coloca nos comentários que a gente vai ter esse segundo episódio, que eu quero conversar ainda muita coisa. A gente agradece muito por vocês terem assistido até aqui. Agradece demais aqui ao nosso parceiro 98 Records Estúdios por esse ambiente maravilhoso, não é mesmo, Rossi? E você aí de casa, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @Laboratório Cedro. E se precisar, fazer sempre os seus exames, acompanhar todas essas taxas que a gente falou aqui, cortisol, resistência à insulina, dosagem de insulina, glicose, enfim, todos os exames laboratoriais que seu médico solicitar, conte sempre com o Laboratório Cedro, o maior e melhor laboratório do Maranhão. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.